Olá pessoal, essa é a última parte do nosso conteúdo e hoje a gente vai falar sobre fotômetro. Eu trouxe o conteúdo aqui para vocês e vamos lá, vamos começar. Vou mostrar um pouco dos grandes fotógrafos para vocês, depois a gente relembra um pouco do que é fotômetro, depois fotografando no modo manual, aí a gente vai falar sobre ajuste de exposição, imagens subexpostas, sobreexpostas e algumas aplicações manuais. Então vamos lá. Sobre grandes fotógrafos, gente, eu trouxe aqui algumas fotos do Henri Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson, ele é considerado um dos maiores fotógrafos, né, de todos os tempos e um dos maiores fotógrafos do século XX também, né? O Cartier-Bresson ele flertava com o surrealismo, né? Com as ideias do Freud, que são contemporâneas a ele, as ideias do subconsciente, né? Então ele sempre vai trazer uma fotografia onde ele traz algo inusitado ou algo que tem a ver com sonho, né? Com devaneio. E é isso que a gente vê nessa fotografia, né? Dê uma olhada nessas formas. O que nos causa espanto, né, pelo menos à primeira vista, é essa perna dessa mulher, né? Ela tá meio gelatinosa e aí o fotógrafo tira do enquadramento o rosto da mulher também. Então é tudo muito peculiar, né, nessa fotografia. Mas olhando assim, gente, a gente vê que não é uma fotografia muito difícil de fazer, né? Pensem no tempo de exposição. A exposição que ele usou, o tempo de exposição, foi curto ou longo? O que vocês acham? Vamos pensando também sobre a abertura do diafragma. Vai ser um diafragma mais fechado ou um diafragma mais aberto, né? Lembrando que se a gente for ver o detalhe, a gente vai cerrar o nosso diafragma, né? A gente vai deixar ele mais fechado e a gente vai conseguir ver mais detalhes, né? Se a gente abrir mais o nosso diafragma, a gente vai conseguir fazer o mais nítido, o menos nítido. E olhando essa fotografia, gente, a gente percebe que o tempo de exposição dele ficou talvez entre 1,60, 1,30 de segundo, porque a modelo está parada, até 1,80 de segundo, talvez, né? Tecnicamente é fácil fazer isso. E aí, pensando também na abertura do diafragma, não deve ter sido um grande desafio, né? Porque a gente tem aqui, dá para a gente identificar um ponto de luz vindo aqui da lateral, né? A gente não sabe se a janela está aberta ou fechada, desculpa. A gente não sabe se essa luz está vindo de uma janela ou de uma porta, mas a gente tem essa fonte de luz. E aí talvez ele tenha usado, né, uma abertura do diafragma, talvez de 4 pontos, ou talvez de 8, né? 2, 3,5 talvez, né? Que são configurações bastante tranquilas da gente se fazer, né? Na maioria das nossas câmeras a gente vai conseguir isso. Só que aí, gente, o interessante é notar a sacada do fotógrafo, sabe? Vocês sabem que a fotografia ela é considerada uma arte, né? E a boa fotografia tem sempre essa coisa de surpreender a gente, né? É como se a gente tivesse um instante, momento, né? Um momento no tempo que a gente poderia fotografar aquele instante, sabe? Aquela coisa de você fotografar um instante derradeiro, né? O que os americanos chamam de the very moment. E aqui, talvez, gente, a gente tenha uma outra fotografia para a gente comentar também do Cartier-Bresson. Nessa aqui, gente, eu quero que vocês pensem um pouquinho, né, sobre a abertura do diafragma, velocidade de exposição. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada, né? Mas vamos lá. Então, vocês façam esse exercício, que agora a gente está fazendo esse trabalho de sedimentar aquilo que a gente viu nos últimos dias, né? E aí, olhando para essa fotografia, gente, a gente consegue perceber... Opa, deixa eu voltar aqui o vídeo para os slides. A gente consegue perceber, gente, dê uma olhada nessa profundidade de campo, ou seja, a área nítida, né?
na nossa imagem. A gente vê que a gente tem uma grande profundidade de campo, ou seja, a área nítida, ela tem um grande espaço na nossa fotografia aqui, né? E aí, gente, a gente pode dizer que o diafragma, então, vai estar fechado. Toda vez que a gente fecha nosso diafragma, a gente tem mais detalhes, né? E o tempo de exposição, talvez ele tenha usado um 125 avos, um 200 avos de segundo para conseguir congelar esse cavalo, né? Quem já conviveu, quem já teve algum contato com o animal, com essa espécie, sabe que ele está sempre abanando o rabo, mexendo as orelhas. Então, talvez uma velocidade para congelar esse instante, né, seria interessante. Mas considerando que ele está num campo aberto, né, numa locação externa, isso é bastante tranquilo de se fazer, porque ele provavelmente teria bastante luz ali. Mas, de novo, gente, olha a sacada do Cartier-Bresson. Vocês já viram, um cavalo geralmente gosta de correr ou tá sempre em pé, né? Então, de novo, essa névoa, né, vai dar a impressão de sonho, uma impressão onírica, né, que é bastante marcante. Bom, pessoal, uma outra característica que é interessante a gente trazer nas fotografias são as texturas. As texturas, elas trazem uma informação sensorial que sempre vai despertar os nossos sentidos, né? Mesmo que seja visual, mas vai despertar de repente o nosso olfato ou o nosso tato, né? Então isso é interessante. E o Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos brasileiros, né? E um dos mais importantes no mundo também, tem esse trabalho muito interessante, né? O Sebastião Salgado tem uma pegada mais épica, de grandiosidade, né? Tudo que as fotografias do Sebastião Salgado sempre vão tratar os assuntos, os temas que ele escolhe, né, de maneira grandiosa, de maneira épica, como se fosse uma espécie de heroísmo ou, né, alguma coisa grandiosa, né? E aí, gente, daqui a pouco a gente vai falar mais do trabalho dele. Aí tem o Robert Capa, que é bem interessante também. Esse trabalho aqui, eu escolhi ele porque ele vai trazer essa informação da guerra, por exemplo, sabe? Essa informação do contraste entre os temas dentro da fotografia dele, né? Olhando aí, o que vocês pensam? O que vocês sentem? Eu acho que a primeira coisa que chama a atenção são esses buracos dos tiros, né, que a gente vê aí. E aí depois a gente vê um contraste entre a destruição e a violência e a alegria das crianças, né? Então é esse tipo de coisa que chama a atenção nessa fotografia, né? E que a gente pode criar também. A gente tem falado muito sobre abertura do diafragma, velocidade de exposição, ISO, mas de repente, gente, uma das coisas mais importantes é o sentimento que essa fotografia vai despertar em quem está olhando, né? Porque é aí que a verdadeira fotografia se dá, né? Quando uma pessoa olha as nossas fotos, ela não está pensando, qual que é a lente que ele usou, qual que é a câmera que ele usou, mas o que aquela fotografia está representando, o que ela quer dizer, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho nisso, né? Então, de novo, né, gente? A gente vê que essa fotografia que o Robert Capa fez, ela é muito simples, né? Mas olha de novo a sacada do fotógrafo, de estar ali e perceber as coisas, olhar para as coisas e perceber. Aí, gente, sobre padrões, o padrão é sempre interessante para nós seres humanos, que a nossa cabeça gosta de perceber as coisas e reconhecer padrões, né? E aí eu trouxe essa foto aqui, do Bresson para mostrar para vocês. Olha que foto interessante. De novo, abertura do diafragma, velocidade de exposição, né? É uma coisa bem fácil de fazer. Mas, de novo, a sacada do Bresson, né? De perceber alguma imagem, alguma cena e fazer essa fotografia, né? Cores e valores tonais, né, gente? Nas nossas fotografias, além do preto e branco, a gente tem também as cores que podem constituir sentido, né? Essa aqui é uma fotografia do Felipe Helmster, que ele fotografava, né, para a editora Abril, e é uma foto muito legal porque ele traz, né,
essa questão da longa exposição e do reflexo no vidro, né? Acho que todo fotógrafo é fascinado com isso e é mais ou menos uma armadilha para a gente, né? Eu costumo brincar que o fotógrafo é que nem vampiro, né? Não pode ver espelho porque é a nossa fraqueza, né? Mas é uma coisa que nos fascina também, né? Que o espelho, o reflexo é um campo muito fértil para experimentação. Mas vamos voltar aqui para as fotografias. Deixa eu voltar aqui. Ótimo. Gente, a questão do movimento, então, né? Como a gente viu, a gente tem várias técnicas, o panning, o zooming. E aqui eu tenho uma foto do Sebastião Salgado. Olha que foto maravilhosa, né? O que vocês sentem olhando essa fotografia? Pensem um pouco. A gente vê, né, gente, uma oposição entre o fogo e a água, né? E aí, de novo, a gente tem essa figura, né, do homem que o Sebastião Salgado gosta de mostrar grandiosa. Então, vocês veem como que é uma batalha épica entre o fogo, a água, né, e essa pessoa andando no meio da água, quase um super-homem, né, que está indo em direção a esse fogo. Então, tudo isso é uma característica muito forte no trabalho do Sebastião Salgado. Então a gente vai perceber, né, esse tipo de imagem no trabalho de Sebastião Salgado, né? Essa coisa da epopeia, né, das imagens épicas, né? Aí aqui uma outra fotografia do Robert Capa, uma imagem, né, de Penning. E aqui, gente, vou trazer um pouco sobre imagem e significado para deixar como um pensamento para vocês. A semiótica persiana foi objeto da minha dissertação de mestrado, né? Então é uma teoria com que que eu me identifico, que eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente avalia velocidade de exposição, abertura do diafragma, a gente tem critérios técnicos, né? Mas e como que a gente vai avaliar a informação, né? O valor do sentimento dessas imagens, né? Para ajudar a gente nisso, a gente tem aqui essa teoria, né? E parte dessa teoria é a gramática especulativa, né? A gramática dos signos, né? Não é aquele signo do horóscopo, né, que a gente conhece, mas é o signo no sentido de significado. E nesse sentido, né, o signo seria uma representação, ou seja, uma coisa, né, e de acordo com Peirce, o signo é uma coisa que está no lugar de outra coisa. Então, um exemplo que a gente pode usar é essa de que quando a gente está mostrando fotografias para um ente querido, a gente fala, olha, esse aqui é o meu irmão, esse aqui é o meu pai, esse aqui é a minha mãe. A fotografia em si não é a pessoa, né? A fotografia é uma coisa que está no lugar de outra coisa, ou seja, ela é uma representação de uma outra coisa. Então, por definição, isso é um signo. Até aí tudo bem, né? Mas a sacada do Peirce vai ser a seguinte: ele vai dizer que alguns signos têm valor de representação diferente, porque eles se ligam ao seu representante, ou seja, aquilo que eles representam de maneiras diferentes. Olha que interessante. E aí, pensando nisso, ele definiu 3 conjuntos, né, de ligação em relação ao seu objeto, né? Aquela coisa. Ele definiu que pode ser um ícone, um índice e um símbolo. Então, gente, o ícone seria a ligação mais frágil, né, mais precária. Então, o ícone ele se liga ao seu representante, aquilo que ele representa, de maneira muito singela, né, através de meras impressões, de maneira muito singela. Então, aqui eu trouxe um exemplo de uma fotografia, mas antes de falar dela, eu queria dar um outro exemplo. Então, por exemplo, eu fotografo o céu e no céu eu vejo o formato de um coelho, por exemplo. Não é? Aí a gente pode olhar para aquela fotografia e falar, olha, isso aqui é um coelho. Aí você vai
falar, não, isso aí, sei lá, é uma nuvem. Né? Ou seja, a gente está representando por meras impressões, né? De maneira muito frágil, né? Por sentimentos, ideias, né? Porque às vezes uma pessoa pode estar vendo coelho, outra pode estar vendo, sei lá, um coração. Então é muito frágil essa ligação, né? E quando a gente está nesse campo, então, onde essa ligação é muito frágil, a gente está no campo da ligação icônica, né? Então a gente tem um ícone. Essa fotografia aqui a gente vê uma menina, obviamente, mas a gente sabe que não é uma menina, é uma representação de uma menina. A gente diz que é uma menina porque a gente tem luz e sombra, né, que parece uma menina. E aí, gente, essa técnica aqui é de Light Stencil, que é uma variação do Light Painting. Então a gente tem aquele stencil que o pessoal geralmente usa para fazer grafite, aí vem fazendo com luz, né? E aí a gente tem essa fotografia. Depois aqui, gente, a gente vai ter o segundo tipo de signo é o índice. O índice ele é mais forte que o ícone, não são meras impressões, né? O índice vai se dar por meio de ação e reação. Então você precisa de uma força física, né, para que haja esse sinal, essa ligação entre a representação e o signo. Então aqui a gente tem, por exemplo, fumaça é igual a fogo, né? Teve a pegada, teve a ação da onça produzindo aquela representação, e aí a gente vê uma pegada, a gente não pensa na pegada, a gente pensa na onça, né? Ou seja, precisa de uma reflexão também. Então dê uma olhada nessa fotografia aqui que vocês veem. Opa. A gente vê a ação do vento, então a gente precisa dessa ação e reação, né, para perceber. E por fim a gente tem o símbolo, né, gente? O símbolo ele se liga ao seu representante por meio de convenções, né, de leis, de ideias convencionais. Então esse seria o mais complexo dos três signos, né? Então, por exemplo, quando a gente vê a cruz, né? A gente que está na nossa cultura, que a gente tem uma formação predominante cristã, a gente vai ligar a história bíblica, a história de Cristo, né? Aos valores, né? E aí, então, a gente tem um símbolo. E aqui eu trouxe uma foto do Alberto Korda, que depois se tornou o símbolo, né? Então, aqui a gente vê essa foto do Alberto Korda, que depois vai se tornar um símbolo, né? Então traz toda aquela, né, conotação da esquerda, né, do comunismo e por assim vai. Turma, muito interessante, espero que isso tenha ajudado a vocês a pensar um pouco sobre, né, os significados da fotografia, mas eu queria trazer para dizer o seguinte: além, né, das configurações técnicas, né, vocês podem colocar outros elementos que tenham, né, esse valor indicial, simbólico, né, icônico na fotografia de vocês, né? Tudo isso vai ajudar a ter uma beleza no sentido da fotografia também, né? E eu sempre digo, quando a gente tem uma beleza técnica e uma beleza do sentido também, aí a gente tem uma fotografia excelente, né? Uma fotografia que de repente pode marcar uma geração. Então deixa eu continuar aqui com vocês. Agora, gente, a gente vai para a parte do fotômetro para não cansar muito vocês. Então vamos lá. Mas eu vou mandar esse material aqui para vocês darem uma olhada, darem uma pensada ainda. Se vocês quiserem comentar comigo alguma fotografia em particular, vocês podem mandar, vai ser um prazer falar de foto com vocês. Aqui, gente, então a gente tem o fotômetro, né? O fotômetro, então, como a gente viu nas últimas aulas, né? Eu não falei dele ainda, mas vamos falar. A gente viu o obturador, que controla a velocidade de exposição. A gente viu o diafragma, que controla a abertura da nossa câmera. E, por fim, a gente tem o fotômetro, que ele vai controlar a luz, né? E aí a gente pode fazer, então, a leitura dessa luz por meio da fotometria. O que é a fotometria, gente?
A gente tem o primeiro estágio do botão da nossa câmera, então a gente vai apertar ele e ele vai fazer a leitura da nossa luz, né? E aí no segundo estágio a gente vai fazer o registro. Então, notem, peguem a câmera de vocês aí, vocês vão perceber que tem dois estágios, né? O primeiro vai fazer a leitura da luz e o segundo estágio vai fazer o registro, certo? Aí, pessoal, a gente então vai pegar, vai colocar agora a nossa câmera no modo M, na rodinha lá a gente vai colocar o modo M e vai apertar o primeiro estágio e olhar no visor. A gente vai ver esse reloginho aqui trabalhando, né? E ele vai dizer para a gente se a gente precisa de mais luz ou de menos luz, né? Então eu vou pegar um exemplo aqui para a gente ir conversando. Então nesse exemplo aqui, eu tenho, né? Então esse aqui é um visor da Nikon, né? E ele está indicando aqui, ó, que está faltando 2 pontos de luz. Olha, dê uma olhada aqui no menos, vocês estão vendo? Então esse seria menos 2, menos 1 e esse aqui é o 0. O ideal é deixar sempre o medidor no 0, né? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente pode usar o ISO, o diafragma e a velocidade de exposição, né? Então se eu quisesse colocar mais luz, eu poderia diminuir a abertura do meu diafragma, né, para 5, para 4, para 3.5. A minha velocidade de exposição, né, eu poderia aumentar ela para 150, uns 150 avos, uns 60 avos de segundo, ou subir o meu ISO. Então essas seriam as 3 formas de ganhar mais luz, né, na minha câmera. Como é que eu vou fazer isso, gente, na Nikon? Na Nikon eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar um botão aqui, ó, que é o mais menos, né, na frente, e vou girar depois essa rodinha, e aí ele vai abrir meu diafragma. Se eu só girar a rodinha, ele vai controlar a exposição, né, a velocidade de exposição. E entrando no menu eu consigo alterar o meu ISO. A Canon, quem está usando a Canon vai ser o seguinte, vocês têm aí, né, um botãozinho com asterisco. Procurem esse botão na câmera de vocês do asterisco. Geralmente vai ficar aqui na parte traseira. Vocês vão segurar o botão do asterisco, vão girar a roda e aí ele vai abrir ou fechar o diafragma de vocês. Então o desafio agora é vocês fazerem algumas fotografias deixando, né, o medidor, a medição da luz no 0, tá? Então, como é que a gente vai ganhar luz? Abrindo o diafragma, mexendo na velocidade de exposição e também mexendo no ISO, né? Aí, pessoal, olha só, eu trouxe aqui para vocês uma tabela sobre as aberturas e as velocidades de exposição. Então, prestem atenção. Às vezes, gente, a gente está achando que a gente está aumentando o valor de exposição e, na verdade, a gente está diminuindo. Por quê? 1/125 avos de segundo é uma fração de um segundo. Quando eu venho para 1/250 avos, eu estou aumentando essa fração. Ou seja, eu estou deixando a minha câmera mais rápida, né? E ela está diminuindo a luz que entra. Então, na verdade, quando eu for aumentar a luz, né, o meu tempo de exposição, eu tenho que diminuir o número. Então, né, ó, dividir 1 segundo em 60 partes, dividir 1 segundo em 30 partes e assim por diante, né? E aí já o meu diafragma, ele vai trabalhar nessa lógica aqui, né? Quanto menor os pontos, mais aberto, e quanto maior os pontos, mais fechado, certo? Então é isso, turma. Agora eu vou trazer um desafio aqui para vocês. Então, se eu quiser o EV positivo, deixar mais claro, né? O diafragma eu vou abrir ele em valor em ponto. O ISO eu vou dobrar meu ISO, então tá ISO 400, eu vou para 800 ou para 1600. E a velocidade eu vou sempre dobrar ela, né? Se eu tenho 1 segundo, é 2 segundos. Agora, se eu tenho 1/25 avos de segundo, a fração, a metade de 1/125 avos é 1/60 avos de segundo. 60, né? Ou 1/60, depende da representação da câmera.
Se vocês tiverem alguma dificuldade, gente, eu acho que nessa parte da câmera manual vai ter, vocês podem me mandar mensagem, podem mandar e-mail, WhatsApp, o que for mais fácil para vocês, certo? Então vamos continuar aqui. Agora, gente, a gente vai fazer o seguinte, eu vou explicar esse conceito da compensação de exposição para vocês. Então vamos usar esse exemplo. Eu apontei minha câmera para um determinado espaço, né? E aí o meu medidor me indicou essa luminosidade, né? Por exemplo, ele estava lá dando muita luz, mas aí depois eu consegui deixar o meu medidor, meu fotômetro no zero, e ele deu essa luz aqui para mim. ISO 800, abertura do diafragma em 8 pontos e a velocidade de exposição 1/125 avos de segundo. Então, por exemplo, eu quero diminuir 2 pontos no meu ISO, porque eu preciso de uma imagem, né, de um colorido mais vibrante, de uma imagem mais vibrante. Olha, eu estou aparecendo aqui para vocês e esqueci de mudar. Então, esse aqui, ISO 800, abertura do diafragma em 8 pontos e a velocidade de exposição em 1/125 avos. Então, por exemplo, eu tenho que dar um colorido mais vibrante para vocês. Então, gente, eu posso pegar aqui, e vou precisar diminuir 2 pontos no meu ISO. Então, de 800, ele vai cair para 400 e depois para 200. Só que aí, agora, eu preciso de 2 pontos de luz na minha câmera, né? Como é que eu posso fazer? Então, eu vou pegar esse F que está em F8 e vou diminuir ele para 4, né? Por quê? Porque eu preciso dobrar a luz na minha câmera, né? Deixa eu apagar esse número que está errado aqui. Então, eu diminuo ele de 8 para 4, ou seja, eu ganhei mais um ponto de luz na minha câmera. E aí depois, gente, eu vou também colocar mais luz no meu tempo de exposição, diminuindo, né, a fração de 125 avos de segundo para 1/60 avos de segundo, né? Ou seja, eu diminuí, né, a divisão da minha luz, dando esses 2 pontos que eu precisava. Então, eu diminuí 2 pontos, né, no ISO, de 800 para 400 e de 400 para 200, e depois um ponto no meu diafragma e 1 ponto na minha velocidade de exposição. Então, essa é a famosa compensação de exposição. Então, qual que é a minha dica para vocês? Para vocês sempre se perguntarem, né, gente, qual é a minha prioridade quando eu estou fotografando? Congelar o movimento? Então, eu vou manter, né, aquela velocidade de exposição indicada para a representação daquilo que eu quero, e depois eu vou mover só o diafragma ou o obturador, né? O diafragma ou o ISO, né? Mas, por exemplo, eu quero fazer o efeito do mais nítido, menos nítido. Então, eu vou manter meu diafragma na configuração que eu preciso e depois eu vou cuidar só do ISO e da velocidade de exposição e assim por diante. Então, essa é a principal vantagem sobre o modo automático. A câmera, ela não está pensando em fazer, né, uma foto mais nítida ou menos nítida, ou uma foto que tenha mais um movimento congelado ou borrão. Ela tenta manter, né, o fotômetro no zero. E aí não tem nenhuma escolha, né? A escolha vem de vocês a partir dessas configurações. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês imagens expostas e sobreexpostas. Então, gente, esse aqui seria uma imagem bem exposta, uma imagem subexposta e uma imagem superexposta. Então, gente, cada imagem, né, ela vai ter a sua função dentro da fotografia, né? As imagens subexpostas, elas têm um contraste maior entre claro e escuro, são imagens, né, que têm um efeito de maior dramaticidade. E quando a gente está indo fotografar o RAW, é importante que a gente sempre deixe um ponto abaixo do fotômetro, né, para a gente conseguir fazer essas imagens, né? Então aqui eu trouxe o exemplo de uma imagem, né, que está um pouco escura, mas a gente consegue ver essa coisa, né?
a gente consegue ter um maior detalhamento. Então, pessoal, essas vão ser as características das imagens subexpostas, né? As imagens superexpostas, elas vão ter uma outra conotação, né, gente? A gente vai ter o mascaramento de volumes, a gente vai ter uma abstração, interiorização do sentido, né? Ou seja, a gente vai usar a imagem mais clara como efeito. Então aqui eu trouxe, gente, uma imagem que vai trazer, né? As imagens superexpostas, então elas vão caminhar sempre para a questão da abstração, né? Aqui a gente vai ter mais luz no rosto, mascaramento dos volumes, né? E essa outra imagem que está superexposta também, a gente vai ter essa questão, né? A gente tem essa impressão de transcendência, do onírico, do devaneio, né? Então é isso. Turma, e agora por fim, as aplicações manuais. Então as aplicações manuais seriam combinações que nos permitem, né, fazer algumas determinadas características nas nossas fotografias que não seriam possíveis, né, com o uso do modo automático. Então, por exemplo, pouca profundidade com borrão, né, uma fotografia que tenha pouca profundidade com borrão, movimento congelado com pouca nitidez, né? Então, esse seria um outro exemplo. E aí eu deixo a pergunta para vocês, que outras combinações seriam possíveis? O que a gente conseguiria fazer, né, nas nossas fotografias usando as aplicações manuais? Agora a gente vai dar uma olhadinha nos exercícios práticos e aí a gente encerra. Bom, pessoal, os nossos exercícios então vão ficar assim. Vocês vão enviar aqui, vão fazer 3 registros, né, deixando o fotômetro no 0. Vão procurar 3 enquadramentos distintos, vão fazer essas fotos e vão enviar para mim. O segundo exercício, vocês vão fazer uma imagem sobreexposta, uma imagem superexpostas e vão mandar para mim também, né? Uma imagem com o fotômetro em +1, uma imagem com -1. Vão fazer essas fotografias. E por fim, vocês vão fazer, esse é o meu desafio, pouca profundidade com borrão. E depois vocês vão fazer o movimento congelado com pouca nitidez. Então é isso, gente. É um desafio para vocês pensar e articular os conhecimentos que a gente aprendeu. Turma, muito obrigado pelo prestígio de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês durante esse curso. Mês que vem a gente tem o módulo de edição. Estão todos convidados a fazer. E é isso, gente. Vocês têm minhas redes. Alexandre Sogabe. Me sigam que eu sigo de volta. E é isso. Um grande abraço. E até a próxima. Até mais, gente.